Abraão é conhecido como o pai da fé, mas a sua história vai muito além de promessas recebidas. Ele conquistou porque decidiu obedecer, mesmo quando não entendia o caminho. A obediência de Abraão não apenas mudou a sua vida, mas abriu uma herança de bênçãos para gerações. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre como a obediência a Deus nos leva a conquistas que jamais alcançaríamos pelas nossas próprias forças. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos de 8 a 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pela fé, a própria Sara também pôde ter um filho, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes numerosos como as estrelas dos céus e incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses morreram na fé sem terem recebido as promessas. Viram-as de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Através da fé, Deus iniciou um plano maior para toda a humanidade. E isso só foi possível por causa da sua obediência incondicional. Hoje vamos explorar 3 momentos cruciais na vida de Abraão, refletindo sobre como suas obediências nos ensina lições valiosas que podemos aplicar em nossa vida. Primeira lição: grandes conquistas pela fé passam pela obediência do chamado. O capítulo 12, versículo de 1 a 2, a Bíblia diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amados irmãos, a primeira coisa que precisamos para realizar grandes conquistas pela fé em nossas vidas: obediência ao Senhor. Deus está nos chamando para a obediência. Chamou Abraão, mesmo não vendo, mas ouvindo pela fé a voz de Deus, ele obedeceu. Uma outra lição que Abraão nos deixa é que grandes conquistas pela fé passam pela obediência da espera. Gênesis capítulo 15, versículos de 5 a 6. O texto diz assim: Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu Abraão no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Abraão havia recebido uma promessa em Gênesis capítulo 12, de 1 a 2, deixando tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, por exemplo, a segurança da sua parentela,
a segurança da sua terra, a segurança da casa de seu pai e ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia, mas que Deus prometeu que o mostraria. E Abraão não contestou, não duvidou da voz de Deus, simplesmente ele deslocou do seu lugar em obediência à palavra de Deus e foi conforme ao chamado de Deus. Obediência ao chamado. Amados, não precisamos ver os milagres do Senhor e analisá-los no microscópio para ver como é feito. O que o crente precisa é, se ele vive em comunhão com Deus, se ele tem intimidade com Deus, e ele tem ouvido muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falando que há algo que ele possa fazer, ele precisa buscar obedecer a Deus. Só obedece quem tem comunhão, só obedece quem vive perto. E a promessa de Deus foi no versículo 2 do capítulo 12: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E eu aprendo ainda também com Abraão, que grandes conquistas pela fé passam, conforme dissemos, pela obediência da espera. Depois do capítulo 12, que Abraão obedeceu e saiu peregrinando sem saber para onde ia, aqui encontramos Abraão no capítulo 15, versículos 5 e 6, ainda confiando e esperando as promessas do Senhor. Só que agora os anos haviam passado e nada daquilo que Deus havia prometido a Abraão havia acontecido. É normal, é natural nós desanimarmos da nossa caminhada. E Abraão já estava ali pensando: meu Deus, será que eu ouvi mesmo a voz de Deus? Será que Deus falou isso comigo? Então isso, Abraão sabia que Deus havia falado. Ele confiava no Senhor, mas a nossa fé é fraca. A nossa fé muitas vezes nos engana. Foi preciso Deus de novo no versículo 15 voltar e chamar Abraão, porque viu o desânimo na vida, na caminhada de Abraão. Então Deus chamou Abraão em um momento de comunhão, talvez em um momento de descarrego dele, descarregando a sua alma, a sua vida, lamentando o que havia acontecido, o que ele tinha vivido, e talvez pensando que estava no caminho errado, mas ele foi para perto do Senhor. Contou a Deus, abriu o seu coração para o Senhor: Senhor, meu coração, o que está aqui dentro é isso. Será que eu errei o caminho, Senhor? Será que eu realmente ouvi a tua voz, Senhor? Então, naquele momento de comunhão, Deus o levou Abraão, diz o versículo capítulo 15, o versículo de 5 e 6, que Deus chamou Abraão para fora e disse para Abraão: Abraão, olha para os céus, agora conta as estrelas, se é que podes contar. E disse para ele: assim será a tua descendência. E o texto diz, o versículo 6, e creu Abraão no Senhor e lhe foi imputado isso por justiça. Nós precisamos pagar o preço da obediência do chamado, mas também que aqueles que seguem ao Senhor precisam pagar o preço da espera. Amados irmãos, não é fácil esperar, é difícil esperar, porque a nossa vida aqui neste mundo passa muito rápido. Os dias passam e nós voamos, diz as Escrituras. Então, as coisas precisam acontecer com a rapidez da luz para que possamos crer. E o tempo estava passando e nada estava acontecendo na vida de Abraão. E eu pergunto a você: o que Deus tem te prometido e que você ainda não recebeu e que você acha que está demorando? Faça como Abraão. Não saia dos pés do Senhor, não saia da presença do Senhor,
Não lamente contra o Senhor, mas abra o seu coração com fidelidade ao Senhor, e Ele com certeza irá te mostrar, confirmar a sua promessa que desde o começo estava dentro de você, no seu coração. Deus é fiel, jamais deixa os seus filhos sem uma resposta. Se você se colocar diante do Senhor, você vai ouvir do Senhor confirmando aquilo que Ele quer que você faça. Isso aconteceu com Abraão, o versículo 6 diz: e creu Abraão no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. E a terceira e última lição que eu aprendo com Abraão, amados irmãos, é que para realizarmos grandes conquistas pela fé, ela precisa passar pela obediência do sacrifício. Veja bem, Abraão obedeceu a Deus, a sua fé foi conquistada porque ele obedeceu, obediência ao seu chamado. Abraão passou pelo teste da fé em obediência da espera. Para ele, Deus estava demorando, mas Abraão precisava passar pelo teste da obediência do sacrifício. Muitas vezes, para que você possa continuar no caminho do Senhor, Deus cobra algo de você. Às vezes você precisa desapegar de algo que é muito precioso para você, para que diante daquilo que é precioso para você, você possa provar que Deus é muito maior e melhor do que aquilo que você tem dado valor toda a sua vida. Gênesis capítulo 22, de 1 a 2. Qual era o sonho de Abraão? Um filho. E Deus prometeu a Abraão uma descendência. Deus cumpriu a sua promessa. Abraão achou que tudo já tinha completado na sua vida, porque Deus é justo, o chamou, estava vendo, apesar da sua idade, a sua promessa, a promessa de Deus cumprida na sua vida. Isaac nasceu, o herdeiro nasceu conforme a promessa do Senhor. Vejamos capítulo 22, de 1 a 2 de Gênesis. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. É a pior parte do crente, obediência ao sacrifício. Todos nós temos algo em nossa vida que nós achamos que é prioridade, que nós não nos desapegamos de nada, mas muitas vezes, para que possamos servir ao Senhor, precisamos desapegar das coisas que nós valorizamos, além de Deus. E Deus disse: eu não te dei um filho, não era o teu sonho, desapegue do teu sonho, desapegue daquilo que tu viveste a vida toda. A palavra de Deus fala que Deus provou Abraão. Amados irmãos, o Deus que chama, o Deus que nos faz esperar, é o Deus também que nos prova. Deus provou Abraão, e Abraão passou no teste. Obedeceu a Deus, não questionou a Deus, mas em obediência a Deus, ele ia realizar, mesmo contra a sua vontade, mesmo contra o seu coração, mesmo sentindo a maior dor da sua vida, mesmo vendo que através daquele sacrifício tudo acabaria na sua vida, tudo aquilo que ele sonhou, que ele conquistou, caiu por terra. Mas mesmo assim, Abraão continuava confiando no Senhor, porque fiel foi aquele que chamou, fiel foi aquele que deixou ele esperar, e fiel é aquele para que, diante do sacrifício, realizar um milagre. Talvez Abraão pensava até mesmo em uma ressurreição. Deus é Deus. Se Ele quer o meu filho, eu vou dar, porque assim como eu obedeci
deixando tudo que eu possuía de mais precioso em minha família. Agora, nesse filho, Deus está me pedindo, se Deus me abençoou, eu vou continuar confiando no Senhor, porque Ele sempre é fiel. Conclusão. A vida de Abraão é um testemunho poderoso de que a verdadeira conquista vem pela obediência. Ele obedeceu no chamado, na espera e no sacrifício. E Deus o recompensou grandemente. Abraão não apenas recebeu promessas para si, mas tornou-se o pai de uma grande nação, deixando um legado de fé para todas as gerações futuras. Hoje, somos desafiados a seguir o exemplo de Abraão. Obedecer a Deus nem sempre é fácil e muitas vezes exige fé em situações que não compreendemos. Mas a obediência a Deus nos coloca no caminho de suas promessas e nos permite viver uma vida de plenitude e propósito. Assim como Abraão, podemos conquistar grandes coisas quando confiamos e obedecemos ao Senhor. A vida de Abraão nos ensina que a verdadeira conquista não vem da nossa força ou sabedoria, mas da obediência ao Senhor. Quando escolhemos confiar e obedecer, Deus abre caminhos e cumpre promessas que parecem impossíveis aos nossos olhos. Que possamos seguir esse exemplo e viver uma fé prática, marcada pela obediência que gera vitória. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família e até o próximo vídeo.